Fala pessoal, professor Wallace falando para mais uma aula de educação física, certo? Espero que vocês estejam bem, né? O retorno das aulas voltaram semana passada, certo? Iniciaremos, né, com conteúdo novo hoje, porém semana passada já foi passado, né, uma avaliação diagnóstica para nós vermos como foi o nosso rendimento, né, na disciplina de educação física no semestre passado, certo? Então, se você ainda não fez a avaliação, ainda dá tempo, ela vai estar disponível até a próxima terça-feira que vem. E é muito importante, né? Não só para saber como foi o nosso rendimento na disciplina, e também ela computará nota, né, na disciplina, certo? Então façam a avaliação diagnóstica, certo? Nesse segundo semestre do ano, estamos ainda na expectativa de que retornem as aulas presenciais, né? Porém seria ainda um ensino híbrido, que seria o retorno das aulas presenciais, porém ainda com uma carga horária, né, uma parte dessas aulas de forma remota, né, ainda algumas aulas online, certo? Claro que com todas as precauções, com todas as medidas de segurança corretas, certo? Estamos ainda nessa expectativa. Hoje, como já falei, dando continuidade ao nosso planejamento anual de educação física da disciplina, iniciaremos um novo conteúdo, um conteúdo que tem uma grande relevância, né, dentro da disciplina de educação física. Ela cai bastante frequência no Exame Nacional do Ensino Médio, né, que é o Enem. Então, se vocês estão no ensino médio, vocês têm que ter essa visão, né, e se preparar para o Enem, né? Por mais que vocês ainda estejam no segundo ano, né, as turmas do segundo ano, temos que ter todo esse objetivo em mente, certo? Esse conteúdo é o conteúdo de ginástica, né? Quando falamos sobre ginástica, né, logo nos vem à cabeça, logo nos associamos a ginástica, que é uma modalidade esportiva, né, que são as três mais conhecidas, que é a ginástica artística, ginástica rítmica e a ginástica acrobática, que além de serem esportes, são modalidades olímpicas, né? Porém, esse termo ginástica, ele vai muito além dessas três modalidades, ele vai muito além do esporte em si, certo? E hoje na aula falaremos sobre esse termo, né? Falaremos sobre um breve histórico, né? E no final falaremos sobre algumas características, né? Vamos citar algumas características da ginástica, certo? Esse termo ginástica, né, ele é descente, né, da Grécia, ele é descente do termo gymnastike, que significa exercitar-se o corpo, né? E nesse sentido, o termo ginástica ele sempre foi, né, um sinônimo de exercitar-se o corpo, ou então desenvolver-se o corpo, ou então fortalecer o corpo, certo? Historicamente falando, né, o ser humano ele sempre realizou exercícios físicos, né, que seriam sobretudo de um caráter de sobrevivência, certo? Correr, lutar, nadar, sempre esteve presente desde a era primitiva, certo? Até por uma questão de sobrevivência mesmo, né? A partir dessa percepção, argumentamos que lá na pré-história já havia alguns tipos de ginástica. É claro que não a nossa ginástica atual, né? Mas alguns tipos de ginástica, né? Alguns movimentos, né? Alguns exercícios físicos, porém de uma forma mais rudimentar, certo? Já na antiguidade, né, especificamente lá na Grécia Antiga, surgiram os primeiros métodos de treinamento do corpo com objetivo militar, né? E educativo estético lá em Atenas, na Grécia, né? Que os gregos eles costumavam, né, fazer treinos sem roupa, né? Até por um caráter estético, de vaidade dos povos gregos, certo? Que também seria uma outra tradução, né, da palavra ginástica, além de ser exercitar-se o corpo, né? Nessa época na Grécia também era sinônimo de exercitar-se o corpo nu, né? Era comum algumas práticas de exercício, né? Pessoas, né, nuas em praça pública, até para questão de vaidade, de estética mesmo, certo? As formas de treinar, né, do treinamento de ginástica, elas continuaram em Roma, né, ainda na antiguidade, certo?
diante do fenômeno que é bastante conhecido, né? Acredito que vocês já tenham visto, assistido algum filme relacionado às guerras dos gladiadores, certo? Que naquele tempo a ginástica ela servia como uma forma de treinamento, né? Com o objetivo, dando ênfase às guerras, né? De origem militar, enfim. E nesse tempo existiam as guerras dos gladiadores, que a ginástica também tinha um papel fundamental, que era desenvolver, né, os gladiadores, né? E sabemos que existe um objetivo político, né, por trás dessas lutas dos gladiadores nas arenas, né? Que seria a política de pão e circo, né? Que já falamos, né, em alguma das aulas do primeiro semestre, né? Que hoje em dia naquele tempo seria, né, as guerras dos gladiadores, né, para desviar a atenção do povo, né, num cenário político, né. Hoje em dia a política utiliza outros meios, né, as redes sociais, alguns esportes também são utilizados como a política de pão e circo, certo? Só um minuto aqui que o notebook aqui travou. Só um minuto, pessoal. E também, pessoal, há registros, né, também de métodos de exercitar seu corpo, né, no Egito e na China, porém com um caráter mais voltado às artes marciais, certo? Com a chegada da Idade Média, né, e o cuidado com o corpo, né, que começa a ser visto como um local de pecado pela igreja, né, por se tratar nesse período ter um domínio maior, né, da igreja, né, os movimentos ginásticos que eram voltados à estética, né, voltado à questão do corpo, eles foram perdendo força, né, durante muitos séculos. Tudo disse a respeito tudo que era referente a jogos, dança, sexualidade, né, que envolvia a ginástica, foi deixado de lado, certo? Continuaram sim algumas práticas, né, porém práticas que eram voltadas, né, ligadas com objetivos à guerra, né, com objetivo militar, né, como andar a cavalo, atirar com arco e flecha, nesse sentido. Os exercícios físicos não foram muito conhecidos na Idade Média, certo? Com a chegada da modernidade, aí sim, né, o corpo ele começa a ter um papel, né, novamente, né, foram voltados os olhares para a ginástica, né, sobretudo, né, pela medicina, voltada aos estudos, e nesse contexto, né, foi desenvolvido o movimento ginástico europeu, né, já na idade contemporânea, ou seja, no final do século XVIII, né, e no início do século XIX. Esse movimento, né, movimento ginástico europeu, ele teve um papel fundamental na disseminação da ginástica, certo, em todo o mundo. Esse período ele começou em 1800, né, onde diversos países começaram a criar e propagar formas de exercitar-se o corpo, né, de fazer ginástica. Dentre eles ficaram bastante conhecidos os modelos alemão, sueco e dinamarquês. Nesse primeiro momento, né, esses modelos surgiram para o fortalecimento corporal da população, né, com esse objetivo, sobretudo dos homens, por ser eles que eram, né, apontados para ir à guerra, né. Depois a ginástica também ganhou um caráter de espetáculo, né, podendo havia algumas apresentações de ginástica semelhantes ao circo, porém diferentes, certo? Era apresentadas em público, né, como uma demonstração de destreza, de habilidade corporal. Porém, um contraponto bastante importante e que vale citar é essa oposição, né, que existe entre a ginástica de espetáculo e os povos circenses, né, as pessoas circenses, que é o circo, né. Enquanto a ginástica era associada a adjetivos como útil, né, organizada, sistemática, racional, o circo já ele tinha as pessoas tinham uma visão diferente do circo, né. Ele era muito associado ao vulgar, ao inútil, ao caótico, e também era considerado muito perigoso, né, as práticas de circo naquele tempo. A ginástica ela também foi incluída, né, nesse período nas escolas para propagar e fortalecer corporalmente as pessoas desde
a sua infância, né? Eles consideravam que um corpo saudável era um corpo forte, então ela foi incluída nas escolas naquele período, né? E também com olhares voltados à mão de obra, né, do mercado de trabalho, certo? Também podemos afirmar que a inclusão da ginástica no currículo escolar naquele tempo foi o nascimento do que vinha a ser, né, a nossa educação física escolar nos dias de hoje. Então, a ginástica ganhou um nome, né, ganhou na verdade um sobrenome, que é ginástica e utilidade, né, que com o objetivo de fortalecer o corpo, preparar para defender a pátria com a visão militar. Os métodos eram bem pensados por estudiosos naquela época, né, estudiosos do movimento. Então eles buscavam através da ciência, né, alguns movimentos que poderiam melhorar, né, a saúde, a própria condição física, né, a própria aptidão física das pessoas, certo? Pronto, pessoal, e agora, né, falaremos sobre os 5 tipos de ginástica, né? Vamos caracterizar bem rápido, certo? Para a aula não ficar muito extensa, certo? Os 5 modelos são a ginástica de condicionamento físico, a ginástica de competição, ginástica de demonstração, ginástica fisioterápica e a ginástica de conscientização corporal, certo? Falando primeiro sobre ginástica de condicionamento físico, né, elas são bastante conhecidas por serem praticadas, né, nas academias, né, também conhecidas como ginásticas aeróbicas, ginástica localizada, ou então conhecidas também como simplesmente como alongamento, certo? Elas surgem com muita facilidade, né, devido ao grande interesse e à grande procura da população, certo? Por ter uma melhora, né, da estética corporal e também voltada à saúde corporal, certo? Falando sobre ginástica de competição, né, a ginástica de competição, como já falamos no início da aula, elas são as formas de ginástica, né, são as formas de fazer ginásticas que se transformaram em esporte, né, sendo as mais conhecidas, né, a ginástica olímpica, a ginástica rítmica, a ginástica acrobática, certo? Mas em outro momento, em outra aula, falaremos sobre um pouco mais, né, especificaremos um pouco mais a ginástica de competição. Agora falaremos sobre a ginástica de demonstração, né, que tem como a maior representante a ginástica para todos, né, conhecida também como GPT, que em outro momento também, em outra aula, especificaremos um pouco mais sobre ela, né. Nessa aula de hoje é apenas para citar algumas características da ginástica, né. Esse modelo de ginástica elas baseia-se num programa de exercício especial, né, que pode ser praticado por qualquer idade. E o mais importante, ela não tem um caráter competitivo, né? Diferente das ginásticas competitivas que acabamos de falar. As ginásticas fisioterápicas, que é utilizada por somente fisioterapeutas, né? Na reabilitação ou na prevenção de lesões corporais, né? Dentre elas, podemos citar a reeducação postural global, né? Conhecida como RPG, né? Que é uma das mais conhecidas das ginásticas fisioterápicas. Por fim, né, a ginástica de conscientização corporal, né, que faz parte de uma abordagem diferente, né, do corpo, buscando não tanta atenção num caráter estético, né, mas sim questões posturais, né, ela tem semelhanças com a ginástica fisioterápica, certo? E uma das práticas mais conhecidas da ginástica de conscientização corporal é a yoga, certo? É o famoso yoga, né? Esses métodos eles buscam desenvolver no praticante, né, nas pessoas que praticam, uma maior consciência sobre o corpo, né? São exemplos a yoga, entre outras, certo? Bom, pessoal, a aula foi essa, certo? É um embasamento teórico sobre ginástica, né? Falamos sobre a questão do termo ginástica, né, que ele é decente, ele é sinônimo de exercitar-se o corpo. Falamos sobre o histórico, né, que a ginástica ela tinha ligação com objetivos militares, porém foi desenvolvida e com o tempo teve um caráter estético. Logo em seguida ela entrou na grade curricular, né, das escolas e hoje se transformou em educação física, né? E nas demais aulas falaremos sobre ginástica ainda. Porém, falaremos um pouco mais específico sobre as modalidades, certo? Então, só para reforçar, se você ainda não fez a avaliação diagnóstica do segundo ano, faça, certo?
Qualquer dúvida sobre o conteúdo, pode falar comigo nas minhas redes sociais, então via o Google Classroom. No mais, muito obrigado, certo? E eu vou deixar a atividade semanal por escrito para o melhor entendimento de vocês. E mais uma vez, qualquer dúvida, entre em contato. No mais, abraço, valeu!